Oi, pessoal, agora eu fiquei devendo para vocês definir o que é um jogo um pouco mais formalmente, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Para isso, eu separei 4 palavras-chave que você precisa entender para a gente saber que jogo que eu tô falando quando a gente está falando de teoria dos jogos, né? Então a primeira palavra-chave aqui é saber que existem interações, né? Todo jogo ele considera a interação entre agentes. Não tem como fazer um jogo sozinho, tá? Então você sempre tem que imaginar que as ações que você toma num jogo, ela sempre afetam os demais, né? E essa é a característica de interação. Então, quando você vai tomar uma decisão e essa decisão afeta aquele outro jogador, a gente está falando de jogos. Lembra que aqui eu estou comentando de outras coisas além de jogos no geral, né? A gente está falando também sobre, por exemplo, empresas que influenciam umas às outras e outros tipos de coisa. Então, tudo isso eles dizem respeito a jogos quando tem interação entre os agentes, quando a decisão de um agente afeta o outro, tá? Então, outra palavra-chave que aparece aqui são os agentes. Um jogo tem que ter agente. A gente não chama de jogador, até para não confundir quando a gente estiver falando de outros exemplos que talvez possam trazer, sei lá, ideias de outro tipo de jogos. O agente pode ser um indivíduo, pode ser um grupo de indivíduos, pode ser uma empresa, qualquer ser, vamos dizer assim, cuja decisão afeta os outros, né? Pode ser um indivíduo sozinho, quando um empregado resolve pedir um aumento. Pode ser um grupo de indivíduos quando vários empregados resolvem fazer greve. Ou qualquer outro tipo de agente em jogos mais comuns, né? O importante é você perceber, já deve ter percebido ao longo dessa discussão, que os jogadores eles podem ser indivíduos, mas também podem ser organizações. Podem ser empresas, podem ser governos, podem ser sindicatos, partidos políticos e assim por diante. Então, tudo isso são jogadores de forma geral, tá? Outra terceira palavra-chave que você precisa ter para a gente considerar que a gente está falando de um jogo é que tem que ter comportamento estratégico. O que seria o comportamento estratégico? Os jogadores, ou melhor, os agentes, eles são seres racionais, que eles pensam no que eles vão fazer. E essa é a ideia, né? Quando um jogador ele resolve tomar uma decisão, ele pensa no que os outros jogadores vão fazer e eles pensam que esses jogadores eles também têm interação entre si. E eles tentam visualizar isso tudo. Claro que isso é um raciocínio muito complexo, né? Você saber o que todos os outros pensam em fazer e o que eles poderiam fazer é uma coisa que às vezes é humanamente impossível. Mas o importante é que do comportamento estratégico pressupõe-se que existem decisões estratégicas que são tomadas pelos jogadores. Então, os jogadores eles tomam decisões baseados naquilo que a gente vai fazer, tá? Então, essa é a terceira palavra-chave quando a gente está falando de jogo, né? Então, são as interações, os agentes e o comportamento estratégico. Por fim, a última palavra que a gente precisa chamar é a racionalidade. Como eu comentei ao falar de comportamento estratégico, os agentes, eles agem de forma racional. Esse conceito de racionalidade é um conceito muito polêmico dentro aqui da teoria dos jogos. Porque o que significa dizer que os agentes são racionais? Significa que eles tentam, a partir de meios que são adequados aos objetivos, atingirem seus objetivos. Então, o que eles querem é chegar lá. E, basicamente, o que a gente entende por racionalidade é que eles vão aplicar os meios para chegar nos objetivos deles. E não fazer alguma coisa completamente aleatória, né? Então, é isso que a gente está esperando quando a gente está falando de racionalidade. Sem aleatoriedade, então. Então, o que a gente... Aleatoriedade. O que a gente quer, basicamente, quando a gente está falando de um jogo, é falar de interação. Tem que ter interação entre os agentes são os jogadores, precisa ter um comportamento estratégico, ou seja, eles tomam as decisões baseadas numa determinada racionalidade, com o fim de atingirem lá seus objetivos, tá? Então, bora pro próximo.